sou Elisa Masai Sasaki, eu sou professora de cultura japonesa na UERJ. Eu sou filha de japoneses, nascida aqui no Brasil. Então, a minha primeira língua foi a japonesa até meus 7 anos de idade, quando comecei a ir a uma escola brasileira e aprendi português. Por que traduzir? Para mim, é uma questão de sobrevivência, né? Nasci e vou morrer traduzindo, né? Não só palavras, ideias, mas mundos tão diferentes como é o Brasil e o Japão, né? A minha formação é em Ciências Sociais na Unicamp, onde eu estudei por muito tempo sobre a migração entre o Brasil e o Japão. Nesse contexto migratório, traduzir se torna fundamental para a inserção e integração na sociedade hospedeira, seja de japoneses no Brasil no início do século XX, seja de brasileiros no Japão no final do mesmo século. No setor de japonês da UERJ, nós temos feito aulas práticas de tradução com os nossos alunos de português japonês da UERJ, junto com os intercambistas japoneses que vêm à nossa universidade estudar português. Então, esses encontros são sempre muito ricos, né? Geram muitos debates muito interessantes para tentar decifrar, né, cada palavra, cada sentença, cada nuance tão carregado de sentidos sociais, culturais, idiomáticos, não é? Então, enfim, é sempre um encontro muito interessante, né? Onde a gente aprende muito sobre a nossa própria língua, seja japonesa, seja portuguesa, né? Ao ter que explicar para o outro por que a gente escolhe determinada palavra e não outra, né? Por que a gente constrói a frase dessa maneira, não é? Nem sempre a gente consegue traduzir né, exatamente, porque nem sempre existe uma correspondência direta entre as palavras japonesas e português, então a gente vai por aproximação, e ainda que consigamos traduzir literalmente determinadas situações, nem sempre isso faz sentido na nossa língua, né? Então a gente sabe que não existe texto perfeito, mas mesmo assim a gente corre atrás, né? No caso da cultura pop japonesa, como o mangá, que são histórias em quadrinhos, ou anime, que são animações, desenhos animados, traduzir se torna fundamental na circulação e consumo dessa cultura pop japonesa pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Enfim, com certeza há várias formas de se relacionar com o ato de traduzir, seja pelas teorias, seja pelo ofício de tradução, né, de tradutor, mas no meu caso, ainda que eu seja brasileira por ter nascido aqui no Brasil, né, minha origem é japonesa, então minha estrangeiridade faz com que a tradução, né, o ato de traduzir seja uma constante na minha vida, né? Então, para mim, traduzir, no final das contas, é interpretação, né? Tudo depende do contexto, da referência que se tem, e que isso pode mudar, né, dependendo do tempo e do espaço, mas é assim mesmo. Então, é isso. Muito obrigada.